No coração do Velho Oeste, onde o horizonte se estende infinitamente e o sol castiga a terra com raios ardentes, surgiu um homem que parecia destinado à grandeza. Jack, com suas mãos calejadas e um olhar determinado, começou sua jornada como um simples fazendeiro. Cada amanhecer era um novo capítulo de suor e esforço, e suas terras floresciam como oásis em meio ao deserto árido. Os campos de Jack não eram apenas férteis, eram um verdadeiro símbolo de sua incansável dedicação e espírito indomável. Ele transformou o solo estéril em campos verdejantes, e logo sua fazenda prosperava como nenhuma outra na região. A notícia de sua riqueza e sucesso se espalhou rapidamente, e Jack tornou-se uma figura respeitada e admirada. Mas, a vida no Velho Oeste é cheia de reviravoltas e ironias. Enquanto sua fortuna crescia, também cresciam os olhares invejosos e os sussurros de cobiça ao seu redor. Jack, sem saber, plantava mais do que sementes em sua terra. Ele semeava também o prenúncio de futuros desafios. As noites eram tranquilas, mas havia uma inquietação no ar, como se o próprio vento do deserto murmurasse segredos sombrios. E foi num desses dias, em que o sol se punha tingindo o céu de vermelho sangue, que o primeiro sinal de perigo se manifestou. Uma figura sombria observava das sombras, olhos brilhando de inveja. Mal sabia Jack que seu vizinho, com ambições desmedidas, planejava algo que poderia virar sua vida de cabeça para baixo. A paz e a prosperidade estavam prestes a ser abaladas por um golpe traiçoeiro. Mas essa é uma história que ainda está por vir. Quando a justiça e a injustiça se enfrentam, o destino de Jack começa a tomar um rumo inesperado. O vento do deserto trazia consigo mais do que poeira e calor. Ele carregava rumores, suspeitas e a semente da traição. Jack, agora o fazendeiro mais rico da região, sentia o peso da responsabilidade, mas também desfrutava do respeito e da admiração de seus vizinhos. No entanto, nem todos compartilhavam desse sentimento. Entre eles, havia um homem cujo coração era tão seco quanto a terra que desejava possuir, Samuel Harper. Harper, com seu sorriso traiçoeiro e olhos afiados, observava a prosperidade de Jack com crescente avidez. O ciúme fervilhava em suas veias como um veneno. Não demorou para que suas intenções sombrias tomassem forma. Ele arquitetou um plano diabólico, forjando documentos e plantando falsas evidências de que Jack havia cometido crimes graves, roubo de gado, incêndio criminoso, até mesmo assassinato. A ironia era cruel. Jack, um homem de integridade impecável, agora estava sendo pintado como um vilão. Quando o delegado, um homem de poucas palavras e muitos preconceitos, chegou à fazenda de Jack, não havia cordialidade em seu olhar. Jack, ele disse com uma voz dura, você está preso sob acusação de roubo e assassinato. O choque atravessou Jack como um raio, e ele soube naquele instante que Harper estava por trás disso. Mas as palavras de protesto morreram em sua garganta. Ele estava sendo arrastado para uma tempestade que não tinha previsto. Os moradores da cidade, outrora amigos e admiradores, se dividiam entre o choque e a incredulidade. Será mesmo? Sussurravam nos cantos dos salões e nas esquinas empoeiradas. Jack, com o peso das algemas nos pulsos, sentiu-se traído não apenas por Harper, mas pela própria comunidade que uma vez o apoiou. Cada passo em direção à prisão era um golpe em sua alma. Mas Jack não era homem de se render facilmente. Ele sabia que para limpar seu nome, precisaria fugir, e assim começou a traçar um plano. A noite trazia consigo uma oportunidade. Sob o manto das estrelas, com o silêncio da noite sendo quebrado apenas pelo uivo distante de um coiote, Jack fez uma promessa a si mesmo. Ele iria escapar, provar sua inocência e retomar sua vida. A fazenda, a riqueza, tudo poderia ser reconstruído, mas sua honra precisava ser restaurada primeiro. A tensão aumentava, cada minuto mais palpável. Quando a lua atingiu seu zênite, Jack, com uma coragem renovada, preparou-se para a fuga. Era uma corrida contra o tempo, contra o destino traçado por mãos invejosas. Ele sabia que a estrada à frente seria perigosa e incerta, mas a verdadeira jornada de um homem começa quando ele enfrenta seus maiores medos. E assim, com o coração pulsando forte e os olhos fixos no horizonte, Jack embarcava numa fuga que mudaria sua vida para sempre. Sob o manto da noite, Jack tornou-se uma sombra movendo-se silenciosamente pelas sombras. A lua cheia iluminava o deserto com uma luz pálida, criando um cenário quase onírico. Cada passo era um desafio, cada ruído, uma ameaça. Com o coração acelerado e a mente alerta, ele sabia que tinha que ser rápido e astuto. O delegado e seus homens não tardariam a perceber sua ausência. Jack, com a agilidade de um felino, escapou das garras do destino que lhe haviam imposto. Montado em seu fiel cavalo, que conhecia cada pedra e atalho da região, ele partiu em uma fuga desesperada. Os tiros ecoavam na distância, como onomatopeias de um pesadelo do qual ele tentava acordar. Mas não havia despertar. Havia apenas a implacável realidade do Velho Oeste. Os perseguidores estavam próximos, suas vozes e passos abafados pelo vento. Jack conhecia bem aquelas terras e usou esse conhecimento a seu favor. Ele cavalgou por trilhas ocultas, desviando-se pelos cânions escarpados e bosques sombrios.
A terra árida e o calor sufocante eram seus aliados e inimigos. Sua mente fervilhava com pensamentos de justiça e vingança, cada passo um prenúncio de uma batalha ainda maior. Jack sabia que não podia simplesmente correr para sempre. Ele precisava de um plano, algo que o ajudasse a virar o jogo. Enquanto as estrelas piscavam acima, ele avistou uma pequena caverna, uma abertura sombria que parecia um convite da própria terra para um breve descanso. Ali, no abrigo da escuridão, ele refletiu sobre suas próximas ações. Precisava de ajuda, de aliados que acreditassem em sua inocência e estivessem dispostos a lutar ao seu lado. Foi então que ele lembrou-se das histórias de um velho ancião que vivia além das montanhas, um homem cuja sabedoria e conhecimento transcendiam o comum. Diziam que ele possuía uma visão aguçada sobre o espírito humano e poderia oferecer orientação em tempos de desespero. Jack decidiu que precisava encontrar esse homem. Com o nascer do sol, Jack retomou sua jornada. As montanhas imponentes se erguiam à sua frente, símbolos de um desafio monumental, mas também de esperança. Cada passo de seu cavalo era um batimento cardíaco, cada rajada de vento, um sussurro de encorajamento. Ele sabia que além daqueles picos, uma nova fase de sua jornada o aguardava. E assim, com a determinação de um homem que não tinha nada a perder e tudo a ganhar, Jack avançava em direção ao desconhecido, onde um encontro com o ancião sábio poderia mudar o curso de sua vida. No coração das montanhas, onde o silêncio era profundo e o ar rarefeito, Jack encontrou o ancião sábio. O velho homem, com olhos que pareciam ver além do presente, surgiu como uma figura quase mística em meio à névoa matinal. Seu nome era Elias, e sua presença emanava uma calma ancestral, como se carregasse consigo todos os segredos do deserto. Bem-vindo, Jack, disse Elias, sua voz um sussurro que parecia ecoar nas pedras ao redor. Jack, exausto e em busca de respostas, sentiu uma estranha sensação de paz ao se aproximar. Sentaram-se ao redor de uma fogueira, o crepitar das chamas criando uma música suave e hipnótica. Elias olhou profundamente nos olhos de Jack, como se pudesse ver cada dor, cada batalha, cada pensamento. Você não está aqui por acaso, começou o ancião. A areia do deserto pode engolir você ou fortalecê-lo. A escolha é sua. Suas palavras eram mais do que simples conselhos, eram uma metáfora para a jornada de Jack, tanto física quanto espiritual. Elias ensinou-lhe sobre a resiliência e a força que vem de dentro, conceitos que Jack havia quase esquecido em meio às adversidades. Durante dias, Jack permaneceu com Elias, absorvendo seus ensinamentos e reconectando-se com uma força interior que nem sabia que possuía. O ancião usava metáforas e simbolismos, comparando a vida de Jack às montanhas que cercavam o deserto, íngremes, desafiadoras, mas com picos que ofereciam vistas inimagináveis. Cada desafio é uma chance de subir mais alto, dizia Elias, a ironia de sua simplicidade revelando verdades profundas. Elias também mostrou a Jack como a natureza espelhava sua própria jornada. As tempestades de areia que varriam o deserto, os cactos que floresciam nas condições mais adversas, os rios escondidos sob a terra seca, todos eram símbolos da resiliência e da capacidade de encontrar força onde parecia não haver nenhuma. Jack começou a ver seu próprio caminho com novos olhos, percebendo que, embora tenha sido injustamente acusado e perseguido, ainda tinha o poder de moldar seu destino. Então, em uma noite estrelada, Elias fez um prenúncio: em breve, você retornará à cidade. Mas não como um fugitivo, e sim como um homem renascido. Use o conhecimento que encontrou aqui para recuperar o que é seu. Jack, agora fortalecido e com uma clareza renovada, soube que a hora de partir estava próxima. Com um coração mais leve e uma mente afiada, Jack preparou-se para deixar as montanhas. O caminho à frente era claro. Ele precisava retornar à cidade, confrontar seus inimigos e limpar seu nome. Mas, desta vez, ele não estava sozinho. Carregava consigo a sabedoria de Elias e a força do deserto. E assim, quando o primeiro raio de sol atravessou o horizonte, Jack montou em seu cavalo e começou sua descida das montanhas, determinado a enfrentar seu destino e transformar o curso de sua história. Jack desceu das montanhas com uma determinação renovada e uma sabedoria que parecia enraizada na própria terra que ele amava. Seu cavalo, sentindo a mudança em seu cavaleiro, avançava com uma energia nova, os cascos martelando o chão como um prenúncio da tempestade que estava por vir. O deserto, com seu calor implacável, parecia agora um aliado, cada grão de areia um lembrete de sua jornada e transformação. Ao se aproximar da cidade, os murmúrios começaram. Jack está de volta. As palavras corriam pelas ruas empoeiradas, como o vento antes de uma tempestade. A tensão era palpável, cada olhar carregado de curiosidade e medo. Jack, montado em seu cavalo, exibia uma postura firme, seus olhos brilhando com uma intensidade que não podia ser negada. A cidade estava em alvoroço. Homens e mulheres saíam às portas de suas casas. Crianças corriam para ver o homem que uma vez foi fazendeiro mais próspero da região e agora retornava como uma lenda viva. Harper, o vilão que tramara sua queda, sentiu um frio na espinha ao ouvir as notícias. A confiança que uma vez ostentara começou a vacilar, como uma vela ao vento. Jack dirigiu-se diretamente ao salão, o coração pulsante da cidade.
As portas balançaram ao seu toque, e ele entrou, sua presença dominando o ambiente. Os murmúrios cessaram, e todos os olhos se voltaram para ele. Estou de volta, declarou, sua voz ressoando como um trovão na sala silenciosa. E estou aqui para provar minha inocência. Ele revelou as evidências de sua falsificação e a trama de Harper com a clareza de alguém que passou dias em meditação profunda. Documentos falsos, testemunhos forjados, tudo estava ali, cada peça se encaixando perfeitamente. A cidade, que uma vez duvidara de sua integridade, agora via a verdade emergir com uma força implacável. Mas não era apenas a justiça que Jack procurava. Ele queria restaurar sua vida, sua honra e sua fazenda. Com a ajuda de novos aliados que acreditavam em sua causa, começou a reunir um grupo para confrontar Harper e seus comparsas. Jack não era mais um homem perseguido. Ele era um líder, um símbolo de justiça que inspirava todos ao seu redor. Harper, sentindo o cerco se fechar, tentou fugir, mas não havia mais escapatória. A cidade inteira parecia ter se unido contra ele, uma metáfora viva da força coletiva contra a injustiça. Jack sabia que a batalha final estava próxima, e ele se preparava para enfrentar seu inimigo com toda a coragem e sabedoria que havia adquirido. E assim, com a cidade reunida e os ânimos exaltados, Jack se preparava para o confronto final que decidiria seu destino e o futuro da região. A tensão aumentava, e todos sabiam que o desfecho dessa história estava prestes a ser escrito nas ruas empoeiradas do Velho Oeste. A poeira sentou-se lentamente sobre a cidade, o sol poente tingindo o céu de tons dourados e vermelhos. A tensão que pairava no ar começava a dissipar-se, substituída por um silêncio expectante. Jack, com a determinação de um homem que já enfrentou o pior, caminhava pelas ruas agora tranquilas. Seu olhar não era de triunfo, mas de gratidão, gratidão pela jornada que o transformou, pela comunidade que se uniu a ele, e pela oportunidade de recomeçar. As histórias de suas batalhas e vitórias espalhavam-se rapidamente, como um incêndio que consome a seca. Nos salões e ao redor das fogueiras, os moradores contavam sobre o fazendeiro que se tornou um fugitivo, apenas para retornar como um herói. Jack não era apenas o homem mais importante da região por sua riqueza. Ele era um símbolo de coragem, resiliência e justiça. A fazenda de Jack, uma vez símbolo de prosperidade material, tornou-se agora um santuário de esperança e inspiração. As crianças olhavam para ele com admiração, imaginando-se cavalgando ao lado de um homem que desafiou as probabilidades. Os mais velhos balançavam a cabeça com respeito, lembrando-se das vezes em que duvidaram dele, mas agora viam a verdade em seus olhos firmes. Jack plantou mais do que sementes em sua terra. Ele plantou um legado. Cada árvore plantada era uma metáfora de sua perseverança, cada colheita uma celebração de sua determinação inabalável. Ele transformou o sofrimento em força, a injustiça em oportunidade de redenção. Seu nome, uma vez manchado pela mentira e pela traição, agora ressoava com honra e integridade. Mas a jornada de Jack ainda não havia terminado. Enquanto olhava para o horizonte, para as montanhas que um dia o abrigaram e o guiaram, ele sabia que mais desafios viriam. A vida no Velho Oeste era uma constante dança entre a adversidade e a esperança, entre a luta e a conquista. Jack estava pronto para o que viesse, porque ele sabia que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia sempre uma luz brilhando além do horizonte. E assim, com o sol se pondo sobre a terra que ele tanto amava, Jack contemplava o futuro com um sorriso sereno. A história de um homem comum que se tornou extraordinário continuaria a ecoar nas mentes e nos corações daqueles que ouviam. Pois, no fim das contas, as lendas do Velho Oeste não eram apenas sobre duelos e conquistas, mas sobre os homens e mulheres cujas vidas eram tecidas com coragem, honra e um indomável espírito de liberdade. E agora, enquanto o último raio de sol se escondia atrás das montanhas distantes, a história de Jack continuava a ser escrita nas estrelas do céu noturno, uma saga de superação e redenção que ecoaria através dos tempos. Assim, a história de Jack, o fazendeiro que se tornou foragido e retornou como um herói, nos ensina que a verdadeira grandeza reside na coragem de enfrentar os desafios mais difíceis e na determinação de nunca desistir. Através das montanhas e dos desertos do Velho Oeste, Jack encontrou não apenas sua própria redenção, mas também o respeito e a admiração daqueles que o cercavam. Seu legado continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz de esperança brilhando além do horizonte. Que a história de Jack nos lembre que, com coragem e fé, podemos superar qualquer obstáculo e transformar nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Se você gostou desta história de superação e redenção, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este e deixar o seu like para apoiar nosso trabalho. Juntos, podemos continuar compartilhando histórias que tocam o coração e iluminam o caminho para um futuro melhor. Obrigado por fazer parte desta jornada. Até a próxima aventura!